agora eu queria chamar as crianças à frente, nos preparando para o nosso culto, a nossa mensagem. Deixa eu sentar logo antes que elas cheguem. Nós cremos que os nossos filhos deveriam participar com os pais do culto a Deus. Então nós fazemos sempre uma pequena introdução do que é que vai ser pregado. Tudo bem, crianças? Vocês estão com frio? Não? Eu estou morrendo de frio aqui. Eu vou contar para vocês uma história que é uma lenda judaica. Lenda quer dizer uma história que não aconteceu, mas que foi contada para poder explicar alguma coisa a respeito do reino de Deus. No domingo passado a gente falou sobre Páscoa, lembra a morte dos primogênitos, dos primeiros dos filhos mais velhos? Então a história que eu vou contar é sobre isso, porque é isso que eu vou falar hoje à noite, tá certo? Diz que naquela noite, lá no Egito, tinha uma casa e o filho mais velho tinha ouvido falar que à meia-noite o anjo da morte ia chegar. E que se ele não visse a marca do sangue, ele ia entrar e matar o filho mais velho. Então, esse menino, que era o filho mais velho, ele estava muito preocupado. Deu 11 horas da noite e ele não conseguia dormir, pensando. E aí o pai disse: filho, está tranquilo, vá dormir. Aí o menino perguntou: pai, o senhor passou sangue lá na porta? Não, filho, eu não passei, mas eu pedi a um amigo para passar. Fique tranquilo, esse meu amigo nunca me falhou, sempre fez o que eu pedi. Ah, pai, mas o senhor não viu, o senhor não passou o sangue lá? Não, filho, mas eu confio nesse meu amigo. E a criança não ficava dormindo. Finalmente ela disse: pai, vamos lá fora, eu quero ver, está chegando meia-noite. Então eu quero lá fora para ver se realmente ele passou o sangue lá. E aí eles saíram, faltando 5 minutos para meia-noite. E adivinha? Não tinha sangue na porta. Aí o pai chegou, correu para dentro de casa, pegou a bacia do sangue do cordeiro que eles tinham matado e chegou lá e passou o sangue na porta. E eles entraram na hora que os relógios da cidade estavam batendo meia-noite. E eles só ouviram o barulho das asas do anjo da morte do lado de fora. E ele se agarrou com o pai e disse: pai, mais 5 minutos e eu estaria morto. Mais 5 minutos e eu estaria morto. Crianças, não demorem a passar o sangue de Jesus no coração de vocês. Não deixe para depois. Vocês não sabem o que é que vai acontecer no dia seguinte, não é verdade? Quanto mais rápido, Jesus tem que ser o Senhor e Salvador da vida de vocês. Tá certo? Eu estou dizendo isso para vocês, mas eu estou pensando também nos adultos que estão me escutando aqui. Não é? Não sabemos o que vai acontecer. Por causa de 5 minutos, você pode entrar na morte eterna. Não é isso? Vocês creem no Senhor Jesus como Salvador de vocês? Sim? Vamos fazer uma oração? Vamos. Senhor, muito obrigado pelo sangue de Jesus, que nos salva da destruição. Obrigado porque Ele quis morrer naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados. Eu oro para que essas crianças estejam debaixo da proteção do sangue, para que elas possam crescer sadias, crentes no Senhor Jesus. E se tem alguém aqui que ainda não entendeu o que é que a festa da Páscoa significou e o sacrifício de Jesus, pedimos que o Senhor abra os olhos dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, crianças, vocês podem voltar sem correr e com ordem. Livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 29. Vou pedir que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta aí. Êxodo 12, de 29 em diante.
Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração para compreender o seu significado e de que maneira ele se aplica a nós nos dias de hoje. Fala, portanto, ao nosso coração, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós iremos ler o texto à medida que nós formos fazendo a exposição. Nós estamos aqui diante do relato da última praga, e que de todas foi a mais terrível e aquela praga que quebrou o coração endurecido do rei do Egito, do faraó. Na mensagem anterior nós vimos que Deus havia dado orientações aos hebreus para que matassem o cordeiro, passassem o sangue nas vergas da porta e comessem o cordeiro assado dentro de casa, prontos para viajar. Deus, em seguida, estabeleceu a festa dos pães asmos como simbolismo da saída com pressa do Egito e também de uma vida sem pecado. E os hebreus, então, celebraram a primeira Páscoa lá no Egito, prontos para sair de viagem. Tudo estava armado, tudo estava pronto para o horror que viria em seguida. Nós lemos aí do verso 29 a 30 a respeito da morte dos primogênitos no Egito. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Meia-noite, conforme Deus havia dito a Moisés, Deus enviou o anjo destruidor, o anjo da morte, e ele passou pela terra do Egito, e em toda casa onde não havia a marca do sangue, o sinal do sangue na porta, o anjo entrou e matou o filho mais velho. Começou com o filho mais velho de Faraó, príncipe do Egito, herdeiro que se assentava no trono com ele, até o filho mais velho do prisioneiro da cadeia pública. Ou seja, do maior ao menor não escapou nenhum. E não somente isso, mas o anjo matou as primeiras crias de todos os animais do Egito. Levantou-se então, nós lemos no texto, um grande clamor na terra do Egito, à meia-noite daquela noite. Gritos, lamentações, choro em toda a terra. Não havia uma única casa em que não houvesse uma criança morta, ou um rapaz morto, ou um homem morto. Então o Faraó e os seus oficiais acordaram e se levantaram e viram que o Egito estava todo em prantos. E aí, nossa segunda parte da mensagem, ele ordena finalmente que os israelitas saiam do Egito. Verso 31 a 33. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, você e os filhos de Israel. Levem também com vocês suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoe também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. Faraó fez aqui uma coisa que ele disse que não ia mais fazer. Ele tinha dito a Moisés: eu nunca mais vou falar com você, e você, se vir o meu rosto outra vez, você vai morrer. Mas agora, no momento da angústia, no momento da verdade, Faraó quebra a sua palavra e ele mesmo manda chamar Moisés e Arão, conforme nós lemos aí no verso 31. E ordena que eles saiam imediatamente da terra do Egito, coisa que ele vinha se recusando a fazer, ensejando aquelas pragas que nós já lemos. Faraó disse que eles fossem adorar o Senhor no deserto, como tinham pedido, que levassem todo o gado, toda a ovelha que quisessem, e que
surpresa, abençoassem Faraó, orassem por Faraó para que Faraó fosse abençoado. Isso foi o mais perto que Faraó chegou da verdade. Pediram uma bênção porque ele reconheceu finalmente o poder de Deus sobre os deuses do Egito e sobre ele mesmo. E então ele pede que Deus o abençoe. Nós já temos dito aqui, até brincando, não é, que só existe ateu enquanto o pitbull não pula a cerca. Porque aí, diante da angústia, diante do medo e diante do sofrimento, todo mundo se ajoelha e clama a um Deus que ele conhece. Clama a um Deus, pede socorro a um Deus que ele conhece. É o caso de Faraó aqui. Endureceu o coração, quando finalmente a mão de Deus se abateu sobre ele, sobre a sua casa, então ele cede finalmente e diz: orem por mim, peçam para que Deus me abençoe. E não somente Faraó queria que ele saísse imediatamente, os seus oficiais e o povo do Egito, lemos aí no verso 33, que eles não viam a hora dos hebreus sair de lá. Insistiram, né? Saiam logo, vão embora. Por quê? Porque eles estavam com medo de morrer. Todos, não só os filhos mais velhos, mas eles tinham medo de Deus. Eles disseram: esse Deus terrível, esse Deus poderoso, de repente ele vai se virar contra nós também. Vão embora, se é isso que esse Deus quer, vão embora, saiam depressa daqui. Agora, não foram todos os egípcios que quiseram isso, nós vamos ver mais adiante. E aí, do verso 34 a 36, nós vemos que os filhos de Israel se preparam para finalmente sair da terra do Egito. Leiamos de 34 a 36. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Aqui nós temos o relato da preparação dos hebreus para sair do Egito. Eles pegaram suprimentos para a viagem, lemos aí no verso 34, detalhe dado aqui por Moisés, que cada família pegou a massa do pão sem fermento, que não tinha dado tempo, né, para levedar, leva um tempinho até para levedar, pegou a massa do pão sem fermento, colocaram numa bacia, enrolaram a bacia num pano e jogaram nos ombros, junto com as trouxas de roupa e tudo mais, né? Um verdadeiro quadro de um retirante, né, que sai de última hora. E no verso 39, que eu quero ler para vocês aqui adiantando, diz que eles assaram os pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito, não puderam deter-se, não havia preparado para si provisões. O pão foi assado sem fermento, como Deus havia dito, porque não dava tempo, eles estavam sendo expulsos do Egito e tinham que sair naquela hora, por isso que eles comeram a Páscoa com o bordão, com a roupa, com as sandálias nos pés, exatamente para esse momento. E eles, diz aí do verso 35 a 36, eles já tinham pedido riquezas aos egípcios. Deus havia orientado Moisés para dizer ao povo que cada homem falasse com seu vizinho, que cada mulher falasse com a vizinha e pedisse joias, ouro, prata, roupas, todo tipo de objeto valioso. E diz aqui o texto no verso 36 que Deus fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Deus é soberano sobre a vida, sobre a morte, e Deus é soberano sobre as ações livres das pessoas, de uma forma que nós não compreendemos e não sabemos explicar. Deus mexe no coração, influencia o coração das pessoas de uma forma que elas voluntariamente fazem aquilo que Deus deseja que elas façam, de formas que a soberania de Deus não anula a responsabilidade dos homens. Os egípcios livremente pegaram das suas riquezas e deram para os hebreus, mas por trás disso estava Deus falando ao coração de cada mulher, de cada homem do Egito, para que se desprendesse, se desapegasse dos seus bens e entregasse para os filhos de Israel. E embora aqui só mencione ouro, prata e
roupas, nós vemos que outras coisas foram dadas também, pedras preciosas, tecidos, madeira de acácia, tudo isso nós vamos encontrar mais adiante. Assim, diz aqui o texto, que os hebreus, final do verso 36, despojaram os egípcios, raparam os egípcios. Isso porque eles trabalharam 430 anos como escravos, era uma compensação, e nós vimos também que esse seria o material que vai ser usado para a construção do tabernáculo lá no deserto. Seria já Deus preparando os recursos suficientes para a construção de um lugar onde ele estaria sempre com o seu povo. Verso 37 a 41, nós lemos a saída, finalmente, dos judeus lá do Egito. Vamos ler 37 a 41. Assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais, e assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado as provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Nesse mesmo dia, verso 41, aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aqui, o registro oficial da saída de Israel do Egito. Diz aqui que eram 600.000 homens a pé, e sem contar mulheres, velhos e crianças. E diz também que saiu um misto de gente com eles. Isso quer dizer que juntamente com eles saíram egípcios, que durante todo esse processo das pragas aprenderam que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e que agora eles queriam estar com o povo de Deus, então saíram também muitos egípcios, ou talvez porque eles olharam para trás e disseram, o Egito está destroçado, a agricultura acabou-se, as colheitas foram todas destruídas pela saraivada de pedra, os animais morreram de praga, as águas do Nilo se transformaram em sangue, o Egito é uma terra arrasada. Então, vou tentar a vida com esse povo que está saindo daqui, com esse Deus. Havia essa possibilidade também. E tinha outras etnias, outros povos lá no Egito, como, por exemplo, os cuxitas e midianitas. Nós vamos ler mais adiante de casamentos dos hebreus com entre esses povos lá no deserto. Ou seja, muita gente que não era hebreu saiu junto com esses 600.000. Daí é por isso que é um número tão elevado. Os estudiosos calculam que, contando mulheres e crianças, eram pelo menos 2 milhões de pessoas que saíram da terra do Egito. Dá para ver porque é que Faraó não queria deixar ir embora, né? Era uma mão de obra considerável. Agora eles saem pelo poder de Deus, levando ovelhas, gados e muitos animais. Que animais? Camelo, cavalo, burro, cabra, enfim, todos os animais domésticos possíveis. E, finalmente, o povo de Deus sai livre. Eles passaram 430 anos servindo como escravos, desde que José havia morrido. E, no dia em que eles completaram 430 anos, Deus os tirou de lá, exatamente no aniversário dos 430 anos. Agora, olha o que é que Deus tinha prometido a Abraão séculos antes, e eu vou ler para vocês, está no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, olha o que Deus prometeu para Abraão, o pai da fé. Então o Senhor disse a Abraão, saiba com certeza que sua descendência será peregrina em terra estrangeira, onde serão escravizados e oprimidos por 400 anos, um número arredondado. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e depois os seus descendentes sairão com muitos bens. Deus tinha prometido isso a Abraão mais de 400 anos atrás, séculos atrás, e agora se cumpre a palavra de Deus literalmente.
Caminhando para o fim, nós temos aqui do 42 a 49 as instruções que Deus dá sobre a participação dos estrangeiros na Páscoa. Provavelmente, você pergunta, mas por que mais instruções sobre a Páscoa? É que agora tem um elemento novo. Agora tem esse misto de gente que não era hebreu, saindo junto com os israelitas. E como é que fica agora a questão da participação na Páscoa? Olha o que é que Deus disse a Moisés, vamos ler aí do verso 43 até 51. O Senhor disse a Moisés e a Arão, essa é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, desses estrangeiros que vieram, que saíram do Egito, nenhum vai comer da Páscoa. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro, presta atenção nesse ponto aqui, que vai servir de aplicação mais adiante, primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão, assim fizeram, e naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Queridos, o que é que Deus disse a Moisés? Primeiro, que aquela noite, 14 de Nisan, seria dedicada ao Senhor. Vamos ler aqui o verso 42, que eu deixei de fora. Essa noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. A noite da Páscoa é 14 de Nisan, que é uma data aqui em março e abril do nosso calendário. Os israelitas deviam, todo ano, naquela data, fazer uma vigília, porque naquela noite o Senhor vigiou sobre eles para que eles pudessem sair da terra do Egito. E em seguida, ele orienta a respeito da participação na Páscoa dos estrangeiros. E, resumindo, nenhum dos estrangeiros podia participar da Páscoa, que era uma festa que celebrava a aliança de Deus com o seu povo. Deus fazia distinção entre o seu povo e os que não eram seu povo. A Páscoa, sacramento da antiga aliança, foi dada somente para a nação de Israel. Se tivesse algum dos estrangeiros que saíram do Egito junto com Israel, se alguns deles dissessem, nós queremos participar da Páscoa, a condição é que eles fossem circuncidados. A circuncisão era o sinal da aliança entre Deus e o seu povo, e era aplicada a todo Israel, a todo homem. Todo menino de 8 dias de nascido tinha que receber o selo da circuncisão. Quem não fosse circuncidado não podia comer da festa da Páscoa, a não ser que passasse pelo processo de circuncisão. Então, os estrangeiros, se circuncidasse, poderiam. Os escravos, se porventura um hebreu comprasse um escravo, ele poderia participar se fosse circuncidado. Os estrangeiros residentes, não é, que tinham green card, que podiam ficar lá no meio dos israelitas, esses poderiam se circuncidar e comer da Páscoa. O estrangeiro que estava de passagem não podia, porque ele estava de passagem, não é? Então, isso aqui é para quem era do povo de Deus e que ia ficar lá mesmo. E eles, então, uma vez que se circuncidassem, seriam tratados como se fossem um israelita, como natural da terra. E Deus, então, reforça, pensando ainda nesses estrangeiros, as leis da Páscoa. Verso 46. Teria que ser comido numa casa só. Nenhum pedaço de carne podia sair daquela casa, exatamente para não ser comido por alguém que não era
da nação de Israel, para que não fosse comido por alguém que era circuncidado. Os ossos não podiam ser quebrados, talvez significando a união ou a unidade entre Deus e o seu povo, e já servindo de tipo e figura do que é que ia acontecer na cruz do Calvário, quando as pernas de Cristo não foram quebradas, ao contrário do que aconteceu com os dois ladrões, uma à direita e a sua esquerda. E finalmente Deus tira o seu povo do Egito, conforme ele tinha prometido, está aí no verso 51. Naquele mesmo dia, mesma noite, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos, de tribo em tribo, ordenadamente. Deus, então, os tira como finalmente prometeu. Esse é o relato da saída dos israelitas do cativeiro. O que Moisés queria ensinar a eles? Lembre que essa história foi contada por Moisés cerca de 40 anos ou mais depois que tinha acontecido, para a segunda geração de israelitas, os filhos dos que saíram naquela noite. Moisés está contando para eles o que aconteceu naquela noite. E o que Moisés queria ensinar com isso? Lembrem que essas histórias foram contadas por Moisés nas planícies de Moabe, em frente ao rio Jordão, e do outro lado estava a terra prometida. Eles estavam se preparando para atravessar o rio Jordão para entrar na terra prometida. O que Moisés queria ensinar para eles? Primeiro, a fidelidade de Deus. Deus tinha prometido a Abraão que os descendentes dele seriam escravos por 400 anos numa terra, depois Deus os libertaria e eles sairiam levando muitas riquezas. Aconteceu exatamente como Deus havia dito. Então, o mesmo Deus que cumpriu sua palavra a Abraão é o mesmo Deus que haveria de cumprir o que ele também prometeu a Abraão, que daria a terra de Canaã aos seus descendentes. Então, os israelitas de segunda geração, eles podiam confiar no Deus eterno e que era o Deus da primeira geração. Deus haveria de dar a terra conforme prometeu. E, efetivamente, nós sabemos, Deus entregou a terra aos filhos de Israel. Segunda lição que eu acho que é importante aqui, que Moisés queria ensinar ao povo de Israel, era a respeitar e santificar os sinais da aliança. Ou seja, somente aqueles que eram do povo de Deus poderiam receber a circuncisão e participar da Páscoa. Os demais a pedido, mas não por nascimento, E eles deveriam zelar no futuro para que esses sinais fossem preservados, para que o valor deles ficasse claro. Por isso, eles não deviam deixar o estrangeiro participar daquelas coisas que eram símbolos mais profundos da religião que Deus havia revelado a eles e na qual Deus se oferecia a eles. E a pergunta, o que é que esse texto, então, requer de nós hoje? Quando a gente lê essa passagem, que a gente entende, que a gente explica, o que é esse texto, o que é que Deus quer de nós através desse texto? Primeiro, eu creio, quando a gente lê um texto como esse texto quer que nós temamos a Deus. Deus tem o poder e autoridade sobre vida e morte. Deus pode nos fazer eternamente felizes ou eternamente infelizes. Deus é o Senhor de tudo e de todos. Ele deve ser temido, ele deve ser respeitado, ele deve ser honrado, porque ele é o nosso Criador, Senhor supremo de todas as coisas. Segundo, esse texto clama por uma resposta a respeito da justiça de Deus. Diz aqui, o texto começa de maneira muito drástica. Naquela noite, Deus matou os primogênitos. E, naturalmente, eu sei que, especialmente no ambiente de hoje, no contexto que nós vivemos do politicamente correto, uma declaração dessa vai ensejar reações do tipo: isso é um Deus cruel, isso é um Deus injusto, matou um bebezinho da idade da Rebeca, que foi apresentada aqui, foi batizada aqui nessa manhã. Como é que vocês podem acreditar num Deus desse? A resposta é que Deus é amor, é verdade, mas Ele também é santo, justo, reto e verdadeiro. Deus
odeia o pecado. E Deus, a justiça de Deus não pode permitir que o pecado passe sem castigo. Os egípcios eram idólatras, os egípcios eram uma nação violenta, haviam construído um império mundial à custa do poder da sua máquina militar, através da qual matou e exterminou povos, inclusive mulheres e crianças e velhos. Se vocês não lembram, foi o faraó que mandou matar os meninos dos egípcios. E Moisés foi um que escapou. Então Deus está sendo justo. Ele não está sendo cruel, ele está sendo justo e até misericordioso, porque não exterminou a nação do Egito toda. Então, antes de você dizer que Deus é cruel, que Deus é injusto, veja o contexto. Olhe a história geral da redenção, da revelação. O que é que Deus fez, o que é que nós fazemos, quem é Deus, o que é que nós somos, para que você não se precipite com o seu julgamento de Deus, achando que Ele é cruel, que é um Deus injusto e coisa dessa natureza. Deus é justo em todos os seus caminhos. Esse texto convida para que nós nos curvemos diante da justiça de Deus e dizer assim: Deus, pode ser até que eu não compreenda, mas eu jamais vou dizer que o Senhor é injusto, porque o Senhor é santo e verdadeiro. Terceira coisa que esse texto nos chama é a obedecer aquilo que Deus nos ensina. E aqui, particularmente, esse ponto de que somente aqueles que foram circuncidados poderiam participar da Páscoa. Muitos de vocês já me perguntaram, alguns, e eu recebo sempre essa pergunta nas redes sociais: eu não fui batizado ainda, por que é que eu não posso participar da ceia do Senhor? Hoje à noite, hoje de manhã, você tem a resposta. Porque nós estamos seguindo a sequência em que estes sinais da aliança foram dados. Primeiro a circuncisão e depois a Páscoa. A circuncisão foi substituída pelo batismo e a Páscoa pela ceia. Assim como na antiga aliança, somente circuncidados poderiam participar da Páscoa, na nova, somente os batizados podem participar da ceia do Senhor. É por isso que nós não damos a ceia para quem não seja batizado, para quem não seja um membro de uma igreja evangélica, reconhecidamente evangélica. Por isso que nós exigimos, para que as pessoas sejam admitidas na igreja, recebam o sinal da aliança, e aí elas podem participar da ceia do Senhor. Esse texto nos convida, nos instrui sobre isso, e nos convida a obedecer a Deus, e preservar os sinais da aliança que Ele deixou para nós. E última coisa, esse texto, ele nos convida a confiar na Bíblia. Gente, nós, há 400 e pouco, quase 500 anos antes de acontecer, Deus já tinha dito a Abraão exatamente como iria fazer. Quando ele dá as instruções a respeito do cordeiro pascal, ele faz referência a não quebrar as pernas do cordeiro, que se cumpre depois na crucificação de Cristo. Era costume, na morte por cruz, de se os condenados crucificados demorassem a morrer, os soldados quebravam as pernas para que aí o peso do corpo caía totalmente sobre o peito, os pulmões, e a pessoa morria mais rápido. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, depois de terem quebrado as pernas dos soldados, ele já tinha morrido. E Mateus diz, para que se cumprisse o que está escrito, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Palavra de Deus, verdadeira, confiável. Esse texto nos chama, pede que nós depositemos a nossa confiança e a nossa esperança naquilo que está revelado, naquilo que está escrito na Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. Que Deus aplique essa palavra no seu coração e que todas essas lições você guarde no peito e que hoje, no dia do Senhor, tire um tempo para refletir sobre todas essas questões. Se por acaso você tem dúvidas ou mais questionamentos foram levantados, nós estaremos à disposição de vocês. Podem procurar os pastores da igreja, os presbíteros que nós teremos, ou irmãos da igreja mais experientes, que nós teremos prazer em ajudar você e a compreender e seguir a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar e vamos louvar o nosso Deus e terminar o nosso culto.
Ó Deus querido, Tu és o Senhor dos céus e da terra. Tu és justo em todos os Teus caminhos e perfeito em todas as Tuas obras. Perdoa quando nós imputamos injustiça ao Senhor, quando nós falamos mal do Senhor. Nos iramos, ó Deus, diante de Ti, por não compreender os Teus caminhos. Nós pedimos, nosso Pai, que Tu apliques essa palavra a cada coração aqui presente. Que não haja ninguém aqui nessa manhã que ainda não tenha se curvado diante de Ti e abraçado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de quem nós oramos. Amém.